Alagoas, a atuação do MPF garantiu a restauração de quase 50 imóveis históricos que resistiram ao afundamento de solo provocado pela extração de salgema em Maceió. A preservação desse patrimônio está prevista em um acordo firmado entre a mineradora Braskem, o MPF e outros órgãos públicos. A nossa equipe acompanhou de perto os trabalhos. Olha só. Apesar de estar na área atingida pelo maior desastre socioambiental do Brasil, o bairro de Bebedouro, em Maceió, ainda conserva características que remontam às origens da região. Alguns imóveis que substituíram os antigos sítios resistem ao afundamento de solo provocado pela atividade de mineração da Braskem. A conservação do patrimônio histórico e cultural faz parte do acordo socioambiental firmado há 3 anos entre a Braskem, o Ministério Público Federal e outros órgãos públicos. Isso garante que 46 imóveis de importante valor histórico que estão dentro da área de risco vão ser conservados e restaurados com as despesas pagas pela Braskem. É uma das formas encontradas para conservar a memória e os valores da comunidade local e de Maceió. Em relação aos danos socio-urbanísticos, a gente destacou três situações, né? Ações em relação à área desocupada, ações de recomposição da mobilidade urbana e ações também de compensação social. E nessa categoria, digamos, de área desocupada, entrou exatamente a necessidade de preservação do patrimônio histórico, né, dos imóveis que estão situados no mapa de risco. Os trabalhos são conduzidos por engenheiros, arquitetos e técnicos de diversas áreas, alguns inclusive especialistas em restauração. Os serviços já estão sendo executados em alguns imóveis, como o Solar Nunes. O belo casarão leva o nome de uma família tradicional que impulsionou o desenvolvimento de Bebedouro no princípio do bairro. Por aqui, os técnicos já estão substituindo o telhado e fazendo reparos estruturais, como a troca do madeiramento, mantendo as características originais. O complexo Bom Conselho também está sendo revitalizado. Um imponente prédio construído há 146 anos, originalmente era um asilo reservado para as órfãs dos soldados alagoanos que morreram na Guerra do Paraguai, encerrada 7 anos antes da fundação. Nós colocamos os EPIs por uma questão técnica de segurança para poder acessar a parte de trás aqui do complexo Bom Conselho, onde acontece uma etapa bem prática do processo de restauração. Aqui mesmo, ó, esse técnico está fazendo a prospecção, um trabalho minucioso com o uso de um bisturi, onde ele vai descascando, procurando camadas anteriores de pesquisa. E caso isso seja constatado, o registro fica para fins de pesquisa, por exemplo. Aqui do outro lado, o pessoal lá na ponta está usando sopradores térmicos para auxiliar no processo de decapagem, onde eles também utilizam aquelas espátulas ali para fazer a remoção da pintura, já que naquele caso não vai ser necessário nenhum registro, nenhuma pesquisa posterior. E só depois que essa remoção é feita, é que o colega aqui, ó, faz toda a pintura. E quando a peça está pronta, num estado semelhante ao original, é que ela é finalmente recolocada na estrutura. A gente pôde perceber, não é, o avanço, né, dessas ações que foram pensadas lá atrás, e a gente pôde destacar, né, mais uma vez para a comunidade que esses imóveis não serão demolidos. A Praça Lucena Maranhão, palco cultural do bairro, e a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, bem no coração de Bebedouro, também vão ser beneficiadas com o conjunto de ações de preservação que ainda inclui vigilância 24 horas, proteção de tapumes e registros para a criação de réplicas digitais. Este promotor do Ministério Público de Alagoas explica que nem todos os imóveis são tombados, mas a preservação é garantida por uma lei municipal, o Plano Diretor de Maceió. Nessa lei, que é o Plano Diretor, consta uma série de imóveis, né, da cidade, que por conta de todo o valor arquitetônico, histórico, de suas referências, né, dessas atividades culturais de uma forma geral, esses imóveis então foram inseridos no plano diretor como bens a serem preservados.
A destruição de boa parte do bairro de Bebedouro também afetou outro patrimônio importante da comunidade, a cultura. Vários grupos de folguedos, como o Coco de Roda Reviver, eram formados pelos próprios moradores. Os brincantes conservavam a tradição e levavam alegria à região. O presidente do grupo conta que, atualmente, eles nem sequer têm onde ensaiar. E quando esse desastre aconteceu, a gente ficou sozinho. Todo mundo foi seguir sua vida em outro bairro e a gente ficou no bairro tentando manter até hoje, na esperança que alguma coisa aconteça para poder nos fortalecer. Existem valores que poderão ser usados, por exemplo, na busca ativa das pessoas, dos mestres, enfim, de quem participava daquelas atividades, para, a partir daí, desse levantamento, desse diagnóstico, e se resgatar essas atividades, mesmo que sejam em outros locais. Mas a gente acredita que esse apoio vindo vai fortalecer a cultura do bairro, vai dar uma crescida novamente, a esperança vai voltar para a gente poder trabalhar a cultura da forma que a gente trabalhava antigamente no bairro.